O Senhor é verdadeiramente conosco, família do YouTube. Hoje é 4 de agosto de 2015 e esta manhã, quando entrei em adoração, uma mensagem que havia sido deixada em nossas mensagens pessoais meio que ficou em minha cabeça. Era de um cavalheiro, eu acredito, perguntando sobre o arrebatamento e falando um pouco da decepção porque Jesus não tinha vindo ainda. Isso aconteceu porque eu achava que ele estaria de volta em junho. Então, eu estava dizendo para todo mundo colocar os seus sapatos de dança e que era o Senhor chegando. Saibam, eu passo pelas mesmas incertezas que vocês passam. Então, eu só estou compartilhando com vocês o que tem estado em meu coração e mente. O Senhor realmente me deteve durante a adoração. E isso é uma parte do que eu tenho que compartilhar com vocês. Hoje, eu tinha uma outra mensagem planejada, mas isso foi tão importante que eu senti que eu precisava fazê-lo em primeiro lugar. Então, aqui vamos nós. Eu amo vocês, preciosa família, e eu entendo que muitos de vocês se sentem mal por Jesus ainda não ter vindo para sua noiva. E nós temos os nossos sapatos de dança desde junho, e tantas outras preparações nós temos feito, esperando ele vir quando a CERN começou a subir, esperando-o quando os tratados foram assinados, esperando-o quando Jade Helm começou. Posso dizer que estou sentindo desilusão também? Bem, eu estou. E para cada seguidor do canal que comenta sobre isso, deve haver uma outra centena que não comenta. Alguns de vocês ainda sentem que o que têm ouvido não é da parte do Senhor. E de vez em quando eu me faço essa mesma pergunta. E eu não seria humana se não a fizesse, seria? Eu tenho estado sob ataque também. E isso é algo que eu tenho tido vontade de falar. E eu tenho sentido isso em meu coração também. Mas dessa vez, o Senhor me tirou desse pensamento. Toda vez que eu posto uma mensagem, existem certas pessoas que tomam seu tempo para comentar e me dizer que a mensagem foi uma resposta à sua oração. E eu o sinto de um modo muito forte. Eu o ouço, eu o vejo, e ele afirma tantas coisas para mim. Então, por que todos nós caímos em dúvida e descrença? É da natureza humana, mas apenas em parte. Será que estamos nos deixando se sentir para baixo, abandonado e decepcionado? Bem, para ser honesta, eu me sinto assim às vezes. Eu luto com esses sentimentos. Mas, se você se lembra, durante o discurso do Pão da Vida, todos os seguidores de Jesus o abandonaram, deixaram-no, porque as palavras eram muito duras. O Senhor disse: "Você vai me abandonar também?" E Pedro disse: "Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna." E muitas vezes eu me perguntei para onde eu estou indo? Quando eu me senti decepcionada ou abandonada, me perguntava: o que é que eu vou fazer? Sou eu que vou abandonar o Senhor e não responder quando Ele quer me dar uma mensagem? Eu não posso fazer isso, porque eu realmente acredito com todo o meu coração que é Ele. Então, esta tarde, o Senhor realmente me fez parar durante a adoração e colocou a sua voz de forma tão clara em minha mente que eu apenas não pude continuar. Eu apenas tive que sentar e compartilhar com vocês o que ele estava dizendo. E então Jesus disse: "Meu povo, você e eu temos diferentes agendas. Você está querendo escapar das dores dessa jornada terrena. Você está desejando entrar em sua recompensa eterna. Você está ansioso para estar comigo. Eu não culpo você por isso. Eu te compreendo totalmente e quero muito estar com você também. Mas a sua agenda e a minha agenda, elas não correspondem. Eu vim para salvar o perdido, e eu sei muito bem que quando a janela da misericórdia se fechar, vai machucar milhões de pessoas. Você não vê? Esta é a coisa mais dolorosa que eu terei de suportar, e só de pensar em fazê-lo, fico em colapso, em lágrimas. Enquanto eu estava no jardim, antes da minha crucificação, sabe qual foi a coisa mais dolorosa para eu aguentar? Foi a aniquilação,
pela perda daqueles que rejeitaram meu amor e minha graça, e rejeitaram a sua inclinação para voltar para o céu comigo. Então você vê, eu me lembro do caráter daquela pequena alma quando ela veio para a terra. Eu me lembro da pureza, a beleza, a sinceridade. E olhando para ela agora, toda desfigurada e deformada pelo pecado e mentiras, olhando para ela, empurrando-me para longe, rejeitando minha provisão, isso é esmagador para o meu coração. E por que eles estão empurrando-me para longe? Porque o homem que está deformado, desfigurado, difama meu nome, minha fé e minha pessoa? Eles não me reconhecem, porque aqueles que representam a mim não são como eu. Muitos estão cheios de julgamento e hipocrisia. Eles foram ensinados que Deus é detestável, malvado, sem alegria e é excessivamente exigente e preconceituoso. E viver para ele é viver em uma camisa de força. Então, agora nessas últimas horas, eu levantei ministros que irão transmitir a minha verdadeira natureza ao mundo. Então aqueles que foram alimentados com as agendas torcidas da religião reconhecerão, dizendo: isso não é Jesus, isso nunca foi Jesus. E então eu posso mostrar-lhes verdadeiramente quem eu sou. E os resultados que eu estou vendo são espetaculares. Você que se virou e me reconheceu e viu finalmente o quão maravilhoso é. Meu coração dolorido é tão consolado por você. Mas você sabia, há pessoas que, assim como você esteve, hoje estão acorrentadas e sendo arrastadas para a perdição, porque elas ainda têm de me conhecer? Algumas delas são seus próprios parentes e crianças. Deixe-me perguntar-lhe isso. O que você está disposto a sofrer para ver seus entes queridos levados para o reino? Quanto tempo você está disposto a esperar para vê-los salvos e, regozijando-se em mim, assim como você agora que se alegra em mim? O que é que vale a pena para você? Que preço você está disposto a pagar? Realmente, não teoricamente, mas realmente, qual é o preço dessas almas para você? Todos vocês sabem que eu venho em breve. Eu tenho derramado uma pressão desde os anos 60 para convencer o meu povo que eu estou vindo. E cada mês eu derramo a pressão ainda mais e mais e mais. Por quê? Para decepcioná-lo e deixá-lo esperando? Não! É para colocá-lo em marcha e aplicar em você a minha agenda e ver mais pessoas sendo trazidas para o meu reino. Então eu disse: Senhor, isso é tão confuso para alguns, porque eles não têm claro o chamado de sua agenda. Eles não veem o que eles podem fazer. Eles não têm a menor ideia de como começar a abordar as pessoas. Senhor, eu já me senti culpada sobre isso. Se não fosse por esse canal que o Senhor me deu, eu ainda estaria confusa e me sentindo culpada e sem saber o que fazer. E Jesus disse: acorde-os por meio de suas consciências, através de suas decepções e do vazio que sentem por dentro. Eles são mortos-vivos em sono profundo e eles estão todos em torno de você. Muitos deles sabem que não estão vivos, sabem que algo vital está faltando, porque eles podem sentir esse vazio. Eles são os mortos-vivos, solitários, confusos, sem direção na vida. Aborde-os nesse sentido, perguntando: você está machucado? Você foi profundamente decepcionado com a vida? Você está sentindo desesperança sobre a vida? Você está vendo mais e mais coisas terríveis vindo sobre o mundo? Você ainda quer viver? Você quer que sua vida mude? Você quer ter esperança e alegria e sentir bem sobre a vida de novo? Muitos estão à beira do desespero, porque nada do que eles planejaram funcionou. Violência, imoralidade, decepção, sonhos inalcançados. E como eles sofrem dolorosamente, e ninguém tem as respostas? A vida é um vazio sem esperança?
Não há algo a mais na vida do que ver seus sonhos serem despedaçados? Você sabe quantos se sentem dessa maneira? Milhares? Não, milhões. Por causa dos governantes perversos, dos genocídios, da perseguição, dos governos ímpios, milhões de pessoas sofrem assim. Sim, milhões. Meus filhos, não há nada de misterioso. Você deve dizer às pessoas: eu não estou vivendo minha vida para recompensas terrenas. Eu estou vivendo minha vida para se preparar para a minha morte e para o céu. Em breve, todos terão que responder a Deus o que fez ou deixou de fazer com o sopro de vida que Ele nos deu. Então, eu estou vivendo para Ele. Se você morresse amanhã, como você estaria diante de Deus? Você viveu sua vida apenas para si mesmo? Para aquilo que você poderia ter? Para os seus próprios prazeres? Ou você estendeu a mão para os outros e tem sido uma bênção para os enfermos, os idosos, os intimidados, os oprimidos? Se você viveu para si mesmo, você não terá nada para apresentar a Deus quando você morrer. Nada além de egoísmo e condenação. E é isso que você quer? E Jesus continuou: você sabe da esperança que você tem dentro de você? Você sabe que você de fato tem todas as respostas que eles vão precisar? Eu preciso de você, do meu povo, da minha noiva. Eu preciso de você para se levantar e confrontar as pessoas que estão neste nível de sofrimento. Pare de olhar para as nuvens e comece a olhar para o meu coração, que está quebrando por eles. Por favor, pare de olhar para a sua própria libertação e comece a olhar para a libertação dos outros. Vocês que estão na escola, continuem na escola, mas sejam uma testemunha viva do meu amor por onde quer que vá. Deixe sua vida brilhar. Você é tão diferente daqueles que não são salvos. Você é tão único. Você tem as respostas que eles não têm. Eles não estão satisfeitos com seu egoísmo. Eles estão perdidos por dentro. Quando eles veem que você está sendo gentil, saindo de seu caminho, sendo feliz, eles vão querer saber o que é que você tem que te faz assim. Por dentro, eles estão à procura, mas fazem isso sem esperança, porque não me conhecem. Você me conhece, você tem as respostas. E Jesus continuou: eu virei para você em uma hora que você não espera. Quantas vezes eu te disse isso? Quantas vezes? Por este canal, em outros canais, na minha palavra, na igreja. Eu virei em uma hora em que você não espera. Pare de esperar por datas. Você está vivendo feito um ioiô, não como meu representante. Você está confuso e deprimido porque sua data não deu certo. Eu não abandonei você. Eu estou tentando levantá-lo para a realidade ao seu redor. Realidade que eu sofro todos os dias. A de que muitos serão perdidos. Você vai olhar para trás em sua vida e dizer: por que eu não falei com eles? Por que, Senhor? Ó Deus, me perdoe. E ao mesmo tempo, eles estarão embaixo da terra dizendo: por que eles não me disseram? No entanto, outros vão dizer: eu tentei, Senhor. E aqueles que testemunharam o dirão: eles tentaram nos dizer, mas nós simplesmente não acreditamos. Em qual grupo você quer estar quando você estiver diante de mim? Você vai estar no grupo que aumentou seus talentos ou no grupo que os enterrou? E naquele dia verá a diferença entre aqueles que se cansaram na colheita e os que estavam preguiçosos. Não adie suas vidas, porque você sabe que o tempo é curto. Vá em frente e leve-me com você. Para aqueles que têm recebido um chamado para o ministério em tempo integral, eu lhe digo agora: você será profundamente decepcionado com a sua vida se você me colocar fora dela. Siga em frente com todos os seus planos inspirados por Deus. E se você não tem planos, me busque até me encontrar, e eu vou dar-lhes os planos.
Vou levá-lo calmamente, suavemente até seu coração. Você vai se sentir atraído em uma certa direção. Será uma voz mansa e suave, um carinho em seu coração. Mas você tem que ouvir com muito cuidado, porque essas coisas ruidosas como jogos de videogame, música de rock, multidões de pessoas, tráfego e as empresas têm cansado seus ouvidos para que você não possa ouvir minha terna orientação. E eu disse: puxa, Senhor, parece que vai demorar anos antes do Senhor vir. E Jesus disse: eu não disse que iria surpreender você? E se eu surpreendê-la e você estiver sentada em uma parte superior de um telhado, observando o céu, enquanto seu irmão está no mesmo prédio, atirando-se de lá de cima e indo para o inferno naquela mesma noite? Como você estará diante de mim? Isso não vai ser um fruto do egoísmo? O que eu estou pedindo a todos vocês, minha noiva, é parar de viver para si mesmo. Sim, tenha em mente que você está vendo a minha vinda, você está escutando o chofar, mas proceda com confiança com a sua educação e trabalho. Não coloque sua vida em espera, porque você está vivendo a partir de data em data postada em diferentes canais. Eu não te pedi para fazer isso, porque isso causaria confusão, medo e desespero. Você está sendo manipulado, concentrando-se exclusivamente nisso. Eu sei que sua curiosidade é algo bom em você, porque eu adotei com curiosidade. Eu sei o quão poderosa ela pode ser, se você não tem autocontrole suficiente. Então, ore por mais autocontrole. É bom esperar minha vinda. É bom ser rejeitado pelo mundo, porque eu lhe dou pistas de que estou à porta. Mantenha isso em seu coração, mas siga em frente com suas vidas, confiante que vou estar satisfeito com o que eu encontrar o meu servo fazendo em minha chegada. E uma última coisa que gostaria de confirmar para você, Claire, quando eu ouvi o devaneio do seu coração. É bem verdade. Tenho evitado o arrebatamento por causa das orações de vocês. Tudo o que tem estado à beira do êxtase, literalmente há anos, mas por causa das orações sinceras dos corações, por causa da dor que vocês carregam pelos seus parentes e pelo mundo, eu tenho cedido e atrasado. Claire, eu já lhe disse isso desde o primeiro dia. Volte para mensagens antigas e você vai encontrar minha primeira mensagem para todos vocês sobre isso. Que minha noiva não está pronta. Em outras palavras, nem todo mundo foi trazido. Alguns de vocês desse canal só vieram ao Senhor um par de meses atrás. Você pode agradecer aos santos da terra por suas orações. Eles são os únicos que evitaram o juízo abrasador nesta terra. E eu ainda tenho a minha mão levantada em posição, aguardando, porque vejo tantos apenas a um passo de distância. E eu disse: mas Senhor, não foi você quem me disse que a data tinha sido criada? Sim, eu disse. Ela veio e se foi por causa da minha misericórdia. Há camadas de salvação ocorrendo. Um grupo vem para o reino enquanto outro grupo segue. Onda após onda de salvação. Mas em breve virá o tempo quando isso vai acabar. E eu quero levá-lo para sempre. Por favor, não concentre suas orações em seu próprio conforto ou libertação. Concentre-as nos perdidos que eu ainda tenho que alcançar. Ore como nunca. E mais uma coisa. Se sua vida é entediante e sem graça, é porque você não está vivendo para mim, mas para si mesmo. Eu nunca permitiria que a vida de meu servo fosse entediante. Eu sempre envio consolo e alegria suficiente para manter você. E se você está entediado, não é porque você está me servindo, mas você está servindo a si mesmo e me esperando, em vez de servir aos outros e saber que eu estou chegando. Então, eu espero que isso vai responder muitas de suas perguntas a respeito do que fazer agora.
Muitos de vocês estão em frente a oportunidades de emprego e estudo, e eu quero que vocês me busquem de todo o coração e sigam as minhas ternas orientações em seus corações. Eu abro meu manto de graça sobre todos vocês agora e concedo-vos convicção, arrependimento, esperança e alegria da nova vida vivida por mim e confirmações de minhas orientações em suas vidas. Vá em frente com confiança. Eu venho em breve. Quem, então, é o escravo fiel e sensato a quem o Senhor pôs à frente da sua casa para dar o seu alimento no tempo apropriado? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o colocará sobre todos os seus bens. Mateus 24, 46 e 47.